A graça e a paz de nosso Senhor Jesus são as nossas mensagens que gravamos todos os dias. Uma viagem pela Bíblia. E hoje estaremos no livro de Esdras, no primeiro capítulo. E o título da nossa mensagem: Restaurando o Templo do Senhor. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Há 502 anos atrás, exatamente no dia 31 de outubro de 1517, aconteceu o marco da Reforma Protestante. O propósito desta reforma foi buscar a restauração da Igreja aos seus princípios originais nos primórdios do cristianismo, em fidelidade à palavra de Deus. Mas será que hoje podemos dizer que este objetivo foi totalmente alcançado, ou ainda precisamos continuar este trabalho? Certamente há muito por fazer. Após o cativeiro do povo de Deus, quando o templo foi destruído, Deus levou Zorobabel para restaurar a casa de Deus. Mas não foi tão fácil como uma reforma qualquer, e opositores não faltaram. Então o Senhor mandou o sacerdote Esdras continuar a obra. O livro de Esdras se dedica a contar a história da reconstrução do templo, que aconteceu em 3 etapas. Então perguntamos: como restaurar a casa de Deus? Exatamente sobre a casa de Deus, hoje iremos refletir sobre as 3 etapas da restauração do templo e aprender sobre a igreja e nossas vidas. Vamos à primeira etapa: a reforma estrutural da casa de Deus. No início do livro de Esdras, já no versículo 5, Então se levantaram as cabeças de família de Judá e de Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo Espírito de Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. O templo estava em ruínas
E os profetas Ageu e Zacarias foram usados por Deus para exortar o povo a restaurar a casa do Senhor. Para isso, foram levantadas ofertas voluntárias no meio do povo, e todos tiveram que trabalhar juntos nesta obra. Quando a igreja passa por mudanças em seu prédio, ganha uma nova vida, um novo vigor. Esse fator renovador é essencial para uma igreja que deseja manter-se viva e atual. O ambiente de reuniões precisa ser bem cuidado e preservado. Isso é uma demonstração de zelo e amor pela casa de Deus. Da mesma forma, em nossas vidas precisamos cuidar de nossa parte física como templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 3,16. Isso não pode ser exagerado como uma expressão de vaidade, mas sim do amor próprio que Jesus ensinou. Cuide de sua saúde e agradeça a Deus pelo corpo que Ele te deu. Então, faça uma reforma estrutural em sua vida e também na igreja. Segunda etapa: a reforma ministerial na casa de Deus. Esdras 3:10. Quando os construtores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes paramentados e com trombetas, e os levitas, filho de Asaf, com símbolos para louvarem o Senhor, segundo as instruções deixadas por Davi, rei de Israel. O templo também precisava de pessoas para ministrar o culto. Então, Esdras convocou os levitas e sacerdotes para Jerusalém e reorganizou o serviço sacerdotal e o culto, celebrando a Páscoa. Tudo deveria ser feito em consagração, jejum e adoração ao Senhor. Atualmente, a atualização ministerial de uma igreja a mantém vigorosa e sempre ativa, se as coisas se mantêm por muito tempo sem mudar nada. Por ser um sinal de comodismo, quando novas pessoas têm oportunidades e novas funções são despertadas, demonstra um crescimento qualitativo da comunidade. Na vida ministerial de cada cristão também é imprescindível aprender a fazer novas coisas na obra de Deus e buscar o seu dom espiritual. A capacitação para o serviço cristão deve ser contínua para o crescimento na vida cristã. Comece já uma reforma ministerial em sua vida e também na igreja. Terceira etapa: a reforma espiritual no povo de Deus. Esdras 10. Enquanto Esdras
Orava e fazia confissão, chorando, prostrando diante da casa de Deus. Ajuntou-se a ele de Israel muito grande congregação de homens e mulheres e de crianças, pois o povo chorava com grande choro. Os israelitas ficaram por 70 anos no cativeiro e muitos se misturaram com os costumes de outros povos. O povo havia pecado e desagradado a Deus, por isso precisaram confessar seus erros e se consertar com seu Deus. A vida espiritual da igreja é a raiz de tudo o que faz. O que diferencia de qualquer outro grupo é a busca pela presença de Deus, nutrida pelo ensino da palavra que sustenta a igreja. Se não houver cuidado espiritual, a igreja pode se tornar como um clube ou um grupo social. Quando se percebe um esfriamento espiritual, a igreja deve buscar um renovo através de jejum e de oração. Cada cristão precisa cuidar de sua vida espiritual através da comunhão com os irmãos e a busca constante em oração. Jesus enviou o seu Espírito Santo para todos os que confessam o seu nome para sustentar a sua fé. Como disse John Wesley, sem o Espírito de Deus não podemos fazer nada, a não ser acrescentar pecado sobre pecado. Hoje mesmo busque uma reforma espiritual em sua vida e na igreja. Reforma-se. E chegamos à conclusão. Assim como a Bíblia diz que o templo do Senhor precisou ser recuperado, e na Reforma Protestante recebemos esse legado de restauração, precisamos ainda hoje continuar esta obra de reforma estrutural, ministerial e espiritual, tanto na vida da igreja como também pessoalmente. Quando falamos de mudança na igreja, devemos lembrar que nós somos a igreja, o corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, 29. E que esta reforma continue em nossas vidas. Amém? A palavra do Senhor. Oremos, Senhor Deus, nosso Pai. Em nome do Senhor Jesus, obrigado, Deus, por essa oportunidade, por essa palavra, por essa instrução. Senhor, queremos renovar, queremos reconstruir o seu templo, Deus, para estar sempre próximo com o Senhor, em comunhão com o Senhor. A essa pessoa que está ouvindo esta mensagem, que ela seja comovida, que ela seja tocada, que ela confesse dos pecados, dos erros, da adoração a outros deuses, a outros ídolos, e que ela comece do zero essa reforma do templo para a adoração e louvor do seu nome, Deus. Em nome de Jesus. Amém
e graças a Deus.